A melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais. Pela sua companhia, meu amigo, muito obrigado. Pela sua audiência, mais obrigado ainda. Muito obrigado você que estava acompanhando o Chaves, escolheu a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê. A partir de agora, eu e a equipe de jornalismo da TV Alterosa, do Alterosa Alerta, vamos atualizar você com as principais notícias da região metropolitana, de BH, da metropolitana, do estado, do Brasil, do mundão, mas o tema continua sendo esse e graças a Deus eu tenho boas notícias para vocês aí, né? A nossa dificuldade maior de ficar em casa está surtindo efeito no Brasil inteiro, né? A curva começa a ter um sinal de achatamento, é o que os especialistas estão falando. Então, gente, vamos segurar essa onda, vamos segurar mesmo essa força nesse momento. Precisamos ter essa força para continuar por mais uns dias com esse isolamento social. É muito importante que a gente saiba exatamente a hora de sair, por que sair, né? Quais as necessidades, mas acima de tudo, está dando certo. Essa estratégia está dando certo e é assim, juntos, que nós vamos continuar. Vamos falar de solidariedade no programa também, daqui a pouquinho eu trago para você. Mas o destaque é o seguinte, no programa de hoje você vai ver que Minas registra a segunda morte por coronavírus. Agora, a vítima é um homem de 66 anos e que também tinha outras doenças, entre elas no coração e diabetes. Mas no meio disso tudo, uma notícia boa. De ontem para hoje, não houve nenhum registro de casos suspeitos em BH. Já eu trago mais informações sobre o Covid-19 para você. E você vai ver também o que tem mudado na cidade, no estado, em função do coronavírus. Etel, me conta. E olha, daqui a pouquinho eu vou trazer informações importantes para o nosso dia a dia. Uma delas é sobre o fechamento total de velórios em Belo Horizonte, determinação do prefeito, eu explico por quê daqui a pouquinho. Também trago informações sobre uma unidade de atendimento de saúde que foi fechada temporariamente lá em Nova Lima por causa de um diagnóstico de Covid-19. Eu vou mostrar também um vídeo que veio lá da região central do estado de Divinópolis. Um homem denuncia a falta de estrutura em uma UBS para atender pacientes com sintomas de coronavírus. E ainda tem o apelo da Hemominas por doadores de sangue nesse momento difícil pelo qual a gente passa. Já, Stanley, não saia daí. A Etel vai fazer com a gente esse Alterosa Alerta de hoje, mas vamos direto então às atualizações dos números. Como eu disse, está confirmada mais uma morte por coronavírus em Minas. Essa já é a segunda morte e as duas aconteceram aqui em BH. A vítima, como eu disse, é um homem de 66 anos. Na primeira morte confirmada ontem, a vítima era uma senhora de 82 anos. Os dois infectados tinham outras doenças e tiveram o estado de saúde agravado após o contato com o Covid-19. Então a gente começa, Minas Gerais começa a mostrar os números, né? A gente sabe que vai crescer muito, a gente não quer que isso aconteça, mas a gente sabe, até porque hoje nós temos 40 mortes que seguem sendo investigadas. Já tivemos 28, já tivemos 18, já tivemos 22, agora hoje 40 mortes que estão em investigação. No estado, são 275 casos já confirmados, 14 casos a mais em 24 horas. Os números de casos em investigação subiram também. Ao todo, são 34.224 casos, 4.500 casos a mais do que o dia anterior. Olha, gente, 32 municípios aqui em Minas Gerais têm casos de infectados. Na grande região central do estado, só há aumento de registros em Nova Lima. O município tem agora 20 casos. Ontem foi divulgado um caso em Curvelo, mas hoje a Secretaria Estadual de Saúde corrigiu. O caso pertence a Manhuaçu, na Zona da Mata, né? Pertence a Manso, desculpa. O caso não pertence em Curvelo, pertence a Manhuaçu. Na Zona da Mata, foram 10 novos casos em 24 horas. Dos 24 casos, 23 estão em Juiz de Fora. Nós temos ainda 5 pessoas com coronavírus que ainda não foi informado em quais municípios elas moram. Então esse aqui, Minas Gerais, é o quadro no nosso estado hoje. Lá em Curvelo, eu vou pegar a experiência, as transmissoras passam por norte de Minas. Muitos casos em Montes Claros estão sendo investigados.
Nenhum ainda confirmado, por isso que ela está aqui fora desse contexto de mensuração de casos. Mas muitos casos em Montes Claros estão em investigação, né? Então a gente volta a dizer a vocês, está dando certo, está sendo difícil? Está. Os idosos estão impacientes para sair na rua? Estão muito impacientes. Mas nós sabemos também que na semana passada, o prefeito de BH e outras autoridades também disseram que essa semana, a partir de quarta-feira, amanhã, sobretudo, é que serão os dias mais tensos para nós, né? Os infectologistas também estão cravando isso, que a partir de amanhã, e eu já estou ansioso com esse número, né? Vão surgir os números, entre aspas, dos 14 dias atrás, que é quando começamos a contar a data inicial da infecção. Então, quem está em casa hoje, quem está fazendo a quarentena, os meus amigos que estão aproveitando aí para colocar a casa em ordem, né? As relações em ordem, saiba disso, tá? É um esforço muito grande, mas que está valendo a pena. O quadro em Minas Gerais de suspeitos, 34.224, é preciso explicar isso todos os dias, tá? As pessoas que chegam nos espaços médicos, com coriza, com febre, né? Com coriza, febre, com dor de garganta, tosse seca, dores pelo corpo, perda de olfato e paladar. Basicamente, sintomas que a gente tem quando tem uma gripe forte, né? H1N1. Então, você que está em casa, dengue, tem essas características. Então, e nós estamos num momento de dengue aqui no nosso estado, no nosso país, né? Não precisam ser todos esses sintomas juntos. Basta que tenha um e que procure um atendimento médico, que ele vai cair, e aí a prudência aqui nesses casos suspeitos. A recomendação é não ir. Então, pode ser que muitas pessoas, né, que procuraram as unidades de atendimento médico, fizeram os testes ou estão em caso de suspeição, por isso desse número maior aqui, tá certo, gente? É muito importante que você só procure uma unidade de saúde caso você esteja sentindo falta de ar, que aí sim é o ponto mais nervoso, mais perigoso da Covid-19, o sintoma mais perigoso. Então, só procure uma unidade de atendimento caso você esteja com falta de ar, ok? Olha, em meio a tantos aumentos de casos, pela primeira vez desde a confirmação do primeiro caso em BH, o registro de infectados não subiu. Como você vê aqui, ó, o número permaneceu em 163 casos, né? Então você vê que o registro é esse, dia 30, 163, dia 31 também, 163. Já é sinal de que a nossa quarentena, de que a nossa reclusão está valendo a pena? Sem dúvida nenhuma que é. Então, dá para poder bater no peito e falar assim, bem, quem esperou esses 10 dias aí, 12, 13 dias, né? Não está sendo fácil, a gente sabe, né? As pessoas já começam, a região do Barreiro, por exemplo, o comércio está aberto na sua grande maioria, né? Tenho amigos lá que estão mandando mensagens para mim dizendo isso. Tá certo que estão com aquela fita zebrada na frente, mas estão abertos o comércio na região do Barreiro, né? No meu bairro, por exemplo, não está sendo obedecido, só supermercado, padaria e farmácia que estão abertos no Buritis, na região, né? Agora, chamo a atenção de vocês, valeu a pena essa reclusão. Então vale a pena investir mais uns dias nela para quem pode permanecer recluso, tá certo? Agora uma notícia boa. Mais de 164 mil pessoas estão curadas do novo coronavírus no mundo. Diante de tantas notícias ruins a respeito da pandemia, esses dados vieram de um levantamento divulgado em um site mundial que acompanha os dados da doença e as recuperações das pessoas infectadas. Aqui em Minas, a primeira registrada com doença, né, uma mulher de Divinópolis, também está curada e já saiu da quarentena na semana passada. Então, gente, a gente vê muitas correntes aí pelas redes sociais dizendo isso. Vamos dar notícia boa, vamos falar de coisa boa. Vamos sim. Mas não podemos perder da nossa visão, da nossa mira, de que esse esforço que nós estamos fazendo agora é que, sem dúvida nenhuma, é o grande remédio que tem feito com que a curva se achate, com que, volta para mim naquele caso do 163 aqui, com que esses números, uma vez feita a subida,
né? Uma vez feita a subida da curva, daquele caso de 163, você vê que com o nosso esforço e com o empenho, tá aqui, ó, do dia 16 foi o primeiro dia 1, dia 31, dia 30, 163, dia 31 também mantém esse número. Isso tudo é fruto do seu esforço, tá? Isso tudo é fruto do seu esforço. Eu vou fazer uma correção aqui no mapa. Coloca para mim aqui. Tá aqui, vamos lá. Casos de mortos são 2, tá? A região leste tá aqui, não são 6 casos, mas sim 5 casos, tá? E na zona da mata são 25 casos e não 24. Então o que estava aqui veio para cá, tá certo? Então vamos lá, gente, mais uma vez, a gente pede a vocês que aqueles que puderem, sim, agora está corrigido, gente, ó, são 5 na leste, e o número não alterou não, só estava um dado em cima, trocou, estava em regiões diferentes. Mas vamos lá, eu quero muito pedir a você, não, se você puder permanecer em casa, permaneça. É bom para você, é bom para a sua saúde e é bom para a estratégia do Ministério da Saúde, tá? Deixa eu atualizar você agora a situação do Brasil, onde todos os estados têm casos de coronavírus. Olha no mapa comigo aqui, ó. Quantos casos confirmados nós temos no Brasil? 4.683 casos. Quantas mortes? 167 pessoas já morreram, 6 a mais, 26 a mais, gente, em 24 horas. Veja bem, a mim e a você, penso eu, cabe tomar conta da nossa vida. Tá? É um conselho meu, como você pega alguns conselhos meus no dia a dia aí. Se nós tomarmos conta da nossa vida, da nossa casa, dos nossos entes queridos, se nós tomarmos conta disso, a sociedade vai absorver melhor o que está acontecendo. O problema é que eu estou querendo tomar conta da vida dos outros. Tá? Por que eu estou falando isso, gente? Porque esse número de mortes aqui, ó, a grande maioria deles, e eu estou falando porque as fontes são os nossos jornais aí, a grande maioria deles são de pessoas que já tinham doenças pré-existentes, né? E que por força da fragilidade que o Covid-19 aplica no nosso corpo, vieram a falecer. Né? Ontem, por exemplo, era uma notícia do estado de Minas, de que 80 e tantos % já das UTIs no nosso sistema de saúde de Minas Gerais já estava ocupado. Olha que número perigoso. Então é importante que você tenha essa sensação, tá? Sentiu falta de ar, tá com dificuldade para respirar, vaza e corre para o hospital. Corre para o OBS, corre para alguém, tá? Fora isso, permaneça em casa e mantenha o seu médico de referência, se você não tiver, ou algum amigo seu, mantenha ele ciente de que você está com sintomas, coriza, febre, dor pelo corpo, né? Enfim, isso, gripe normal, gripe comum, se é que eu posso dizer assim, tá, gente? Mas atenção, está dando certo o nosso recolhimento, está dando certo. Por isso, a gente ainda não tem um número tão, graças a Deus e a você, um número tão grande de mortes aqui no Brasil. A gente pede desculpas para fazer essa referência às famílias das pessoas que já perderam seus entes queridos, né? Eu externo os respeitos do Grupo Diário Associados às famílias aqui de Belo Horizonte que perderam seus entes queridos, mas se nós formos comparar, por exemplo, com a Espanha ontem, quase 850 pessoas mortas num único dia, né? A Itália, que já acumula mais de 11 mil pessoas mortas, hein? O número, ele chega a ser, entre aspas, aceitável. Né? Mostra que a política está sendo aplicada pelos prefeitos, pelos governadores, pelo presidente da República, ainda que na dissonância do jeito dele falar, né? Mas por enquanto o Ministério da Saúde está fazendo aquilo que tem que ser feito pela ciência, o número é, digamos assim, aceitável, está muito abaixo da média, digamos assim, né, gente? Olha, e por força dessas dificuldades todas, e aí é um dos argumentos que eu tenho usado para minha mãe, que está me assistindo agora, para o meu pai, que ficam ansiosos para sair. Olha, se vocês ficarem assanhados do jeito que estão aí, para querer bater perna, vocês não vão poder nem participar do velório da gente, caso um de nós venha morrer. Ah, é mesmo? É, quer ver? Estão suspensos os velórios nos 4 cemitérios públicos da capital. A medida, gente, é por tempo indeterminado e visa combater a proliferação do coronavírus. Quem conta pra gente é até o Correia.
E Stanley, de volta agora então para dar detalhes sobre aquela informação que eu trouxe aqui no início do programa, de que a Prefeitura proibiu os velórios a partir de hoje, dia 31. Então, nos 4 velórios, Bonfim, Saudade, Paz e Consolação, só poderá acontecer agora o enterro direto. O máximo que se permite é a presença de parentes diretos para a despedida do corpo. Isso quer dizer filhos, esposa ou marido, pai ou mãe. E ainda assim tem que se manter aquela distância de 2 metros entre um e outro, tem que haver álcool gel no ambiente, não pode haver então de forma alguma aglomeração e ali eles podem se despedir e em seguida enterrar o corpo sem cerimônia alguma. Isso, de acordo com a Prefeitura, é mais uma medida preventiva para evitar a disseminação do coronavírus, que ainda está nessa fase aí da curva que se eleva, ainda não chegou naquele momento de estabilização. Então a Prefeitura reforça aí com essa medida, né, para impedir aglomeração nos locais. A medida, então, reforço, vale a partir de hoje, dia 31, e vai durar durante todo o período de calamidade pública, enquanto durar esse decreto, enquanto durar essa pandemia que atinge todo o país. Obrigado, Etel, pelo seu esclarecimento. Gente, então ponha na cabeça de vocês uma coisa. Não são as mortes que vierem a acontecer em função do coronavírus, não. É qualquer morte. Não tem velório. Não tem aglomeração. Não tem aquele tempo de passar para despedir. A gente tem recebido aí nas nossas redes sociais alguns vídeos de pessoas que estão reclamando disso. Olha que absurdo, o meu parente morreu com um infarto e eu não posso velar minha mãe, não posso velar minha avó, não posso velar meu irmão. Isso é um absurdo. Não, não. Isso é política pública em tempos de guerra. O poder público tem esse poder de estabelecer regras em prol da sociedade como um todo. Então, se ainda te faltava argumentos para poder não sair de casa, saiba isso. Caso aconteça com você, aquela velha história que a gente conta assim, tá passando pela Praça 7 e cai um avião na sua cabeça. Todo mundo que morreu vai ser enterrado sem nenhum velório. Então, não saia de casa. Mas pode acontecer dentro da minha casa, eu sei. Mas a sua parte você fez. É isso que eu tenho tentado explicar para as pessoas. Né? E uma frase, gente, muito importante de vocês ouvirem e gravarem na cabeça de vocês aí. O grande problema dessa curva alta é que se ela chegar mais uma vez na capacidade do sistema de nos atender, vou falar aqui, você presta atenção. Se nós criarmos, se o número de casos for tão grande, e tem tudo para ser se nós não cumprirmos a determinação do Ministério da Saúde, e nós não chegarmos num ponto que o Estado, o sistema de saúde não consiga nos atender, como já está acontecendo nos Estados Unidos, você vai morrer, não é pelo Covid, não é pelo diabetes, não é pelo problema cardíaco, é por falta de atendimento. Entenderam agora? Vai ter tanta gente precisando do hospital que você vai chegar com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com seu irmão. Fala assim, gente, pelo amor de Deus, me atende. Quando você olhar para frente assim, ó, tem 30 esperando para ser atendido. E aí você vai morrer. Se você não fizer o que tem que ser feito, você vai morrer por falta de atendimento. É isso que eu acho que as autoridades ainda não entenderam. Porque fica falando concomitante, não é assim. Fala o que o povo entende. Tá, gente? O excesso de pessoas nos hospitais, que já vinham com essas constantes denúncias aqui no Alerta, constantemente eu mostrava as UPAs todas lotadas, as UBS todas lotadas, os pronto-socorros todos lotados. Imagina agora. Então, lute pela sua vida, não fazendo nada, não saia de casa, só saia se precisar, né? Meça direitinho a sua necessidade, para que você possa, sem dúvida nenhuma, ter mais tempo de vida. Vai por mim. Olha, com a pandemia de coronavírus, o medo das pessoas de sair de casa tem causado um impacto negativo nos estoques de sangue. A Fundação Hemominas informou que houve redução de cerca de 25% do número de doadores em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos acompanhar comigo. Na tela, Miltinho. E o alerta agora, Stanley, vai para os doadores de sangue.
A Hemominas pede socorro. A Fundação informa que os estoques de sangue baixaram muito nos últimos dias, principalmente devido aí a essa história da pandemia. As pessoas saudáveis não têm ido, talvez por medo de se contaminarem. E as outras que estão doentes não podem doar. A Fundação Hemominas, que atende a todo o estado, pede que as pessoas saudáveis procurem as unidades da instituição para doar sangue e garante que no local estão sendo tomadas todas as medidas para que a pessoa seja preservada. São atendidas apenas 10 pessoas por vez, aquela distância de 2 metros entre eles para doação de sangue, tem álcool gel 70 nos locais, portanto, toda a situação de saúde preservada. A Hemominas informa, você vai ver aí no quadro, que os estoques de sangue O positivo, O negativo, A negativo e AB negativo já estão muito baixos, muito mesmo. E os outros estão baixando. Então, esse é o apelo, que você que pode doar sangue, que é saudável, que já é um doador ou que não é e que deseja ser, que procure uma unidade para doar. Mas é preciso agendar, não vai direto não. Agenda aí pelo app, MG App, entra lá, faz o seu agendamento, marca o horário e aí vai fazer a sua doação. Doar sangue é doar vida. É um convite para todos nós nesse momento de pandemia, nesse momento de sofrimento. E lembrando que as pessoas que estão nos hospitais dependendo de transfusões de sangue podem ter a saúde profundamente comprometida se faltar aí aquele fator de sangue que ele precisa. Não é isso mesmo? Então fica aí o apelo da Hemominas. Pois é, gente, aí vem mais uma vez aquelas exceções ao pedido que a gente faz. E as exceções, elas aconteceriam de fato. Então você que é doador de sangue e está bem de saúde, tome as precauções, por favor, né? Esse gesto que você já pratica há tantos anos, de cidadania, de amor ao próximo, né? Se você estiver bem de saúde, volte a participar dos momentos lá no Hemominas, que está cercado de todos os itens necessários para a sua integridade física, para a integridade da sua saúde. Tá? Volte a doar sangue, porque é mais um ato tão importante quanto permanecer em casa. Né? Então, as pessoas que estiverem bem e que forem doadores constantes de sangue, por favor, volte a praticar esse ato de cidadania, porque da parte do Hemominas, eles estão preparados, espalhados por Minas Gerais inteiro, estão preparados para receber você com toda a técnica necessária, com toda a higiene necessária, com todo o cuidado necessário para que você possa chegar, doar o sangue, terminar a doação e voltar para sua casa íntegro, intacto, saudável, como você chegou. Tá bem? Vamos lá. Olha, asmáticos, pessoas com doenças do coração, fumantes, diabéticos, além dos idosos, né? Além dos idosos, esses são alguns do grupo, esses são alguns casos, pessoas, personagens do grupo de risco, que estão mais suscetíveis a pegar a Covid-19. No caso das pessoas com mais de 60 anos, é que à medida que... Vamos lá. No caso das pessoas além de 60 anos, acima de 60 anos, é que à medida que envelhecemos, o sistema imunológico muda, alterando esse equilíbrio. Por isso, algumas casas que são chamadas de lar dos idosos precisam se adaptar e ter um cuidado extra com os vovôs e com as vovós. Vamos ver. Nosso limite é a porta. Desde que a pandemia se instalou, apenas funcionários têm acesso ao lar de idosos. E para entrar tem que ser assim, ó, só depois da higienização adequada. Nós mudamos a forma do funcionário chegar, porque o nosso funcionário trabalhava 12 horas e folgava 36 horas. Isso fazia com que o movimento de entrada e saída fosse muito grande. Então, para minimizar, nós fizemos 4 equipes e as equipes trabalham 24 horas e folgam 72. Ele retira toda a roupa dele, ele troca de roupa, ele se higieniza e ele trabalha. E quando ele vai embora, ele faz o mesmo movimento para ir embora para casa. Há 3 semanas, antes mesmo de qualquer decreto, a Casa de Repouso na Zona Sul de Belo Horizonte já vinha trabalhando com isolamento social. As imagens feitas pela proprietária mostram o dia a dia dos idosos. Os cuidados foram redobrados, mas a rotina lá dentro continua quase a mesma. Nessa quarentena,
Eu levanto, tomo café, vou andar lá embaixo e vou... Depois faço ginástica, rezo o terço, aí eu vou bordar, eu vou fazer crochê, eu vou jogar joguinho no meu celular e tô levando a vida. Outra medida adotada para proteger os idosos foi o cancelamento das visitas. A partir de agora, os familiares só podem vê-los por chamada de vídeo ou daqui, da porta, dentro de uma distância segura. A atitude fez a casa intensificar o trabalho psicológico para amenizar os efeitos da saudade. Um dos psicólogos responsáveis por isso falaria com a gente, mas ele gripou de ontem para hoje e também entrou de quarentena. A gente trabalha muito a alegria, né? A alegria do idoso para que ele consiga passar por esse momento. Mas hoje em dia, com a evolução, com o WhatsApp, os idosos estão conversando com os familiares, estão fazendo esse movimento para que eles fiquem bem. Ainda de acordo com Maria Cândida, as medidas preventivas devem se estender por pelo menos 3 meses. A prudência tem a ver com as orientações dos órgãos de saúde. Pessoas acima de 60 anos, principalmente com problemas pré-existentes, fazem parte do grupo de risco para o novo coronavírus. E até aqui, tudo vai dando certo. Nas 3 casas, administradas pelos mesmos responsáveis, nenhum dos 40 idosos foram infectados pela doença. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pois é, gente, é importante que a gente saiba que boas práticas de higiene, que a gente está careca de saber que precisamos usar no nosso dia a dia, hoje fazem toda a diferença daqueles que contraem ou que não contraem o coronavírus. É importante que você e eu saibamos que aquela coisa de chegar em casa e guardar o sapato num outro local fora da grande área, digamos assim, da nossa casa, né, é importante. Lavarmos as mãos antes de entrar em casa, com tempo, com calma, né, esfregar entre os dedos, nas unhas, no punho. Que hoje, por exemplo, a diretora estava coçando o olho assim, para de coçar o olho. Ela pegou assim, tá bom. Então, se estiver aqui, foi. Né? Manias que a gente tem e que eu tenho demais da conta. Como é que a gente chega no supermercado, aquela sacolinha do Demo, que você não consegue abrir de jeito nenhum, mete o dedão na língua e pá. Olha, vai falar que eu tô falando mentira. Vai falar que eu tô falando mentira. Não vou nem falar de passar a página do livro. Nem vou falar. Colou aquela ali, você pum, pá. Não vou nem falar de contar o dinheiro. Isso aí nem se fala. Tenho até vergonha de falar que eu já fiz isso. Né? Vou nem falar disso. Mas é importante que boas práticas, bons gestos, bons atos façam parte agora daqui para frente da nossa rotina. Por favor, faça isso. Com vários restaurantes fechados nas estradas, os caminhoneiros têm passado dificuldades para encontrar alimentação. Por isso, moradores do sul de Minas ajudam com doações de marmitas. Vejam só. Na placa, o aviso. Esta daqui é de coração. Muita gente pelo país afora está fazendo isso. Doar marmitas aos caminhoneiros que continuam rodando pelas estradas brasileiras. A gente viu um vídeo do pessoal fazendo a mesma coisa. Aí a gente tomou iniciativa, a partir da minha tia e da minha avó, de começar a ajudar também, porque fazendo o bem se recebe o bem. O mesmo aconteceu entre as cidades de Lavras e Nepomuceno. Motociclistas se reuniram para entregar marmitas para os caminhoneiros. Moradores do bairro Paraíso dos Pescadores, que fica entre Pouso Alegre e São Sebastião do Bela Vista, fizeram as marmitas para entregar aos caminhoneiros. Parece um caminhoneiro, um loiro, barba clara, chorando no vídeo, que estão passando fome. Aí a gente ligou a televisão e viu ali para Chico uma moça entregando marmita. Aí a minha menina do lado, que você vai lá daqui a pouco, falou, mãe, vamos levar umas 5 marmitas na beira da pista? Eu falei, vamos embora, é pra já. Tudo feito e doado por esta família e outros moradores do bairro de Pouso Alegre. A mesma comida que nós compramos para passar a pandemia. Nós estamos dividindo. A situação tá muito difícil, cara. Ontem, para almoçar, só tinha um restaurante aberto indo para Araçatuba. Eu fui conseguir almoçar, era 3 horas da tarde. Para jantar, eu rodei de 5 horas até 10 horas da noite para achar um restaurante aberto em Jacutinga. Nas marmitas, recadinhos de agradecimento e de solidariedade. E é verdade esse bilhete. Deus abençoe vocês, nossos heróis da estrada.
Aí graças a vocês que está tendo esses pontos de apoio aí, pelo menos para a gente se alimentar e seguir viagem. Pedindo muito obrigado por eles estarem trabalhando, né? Porque afinal, se não fosse eles, os nossos mercados iriam estar vazios. Então, assim, a gente está fazendo o máximo que a gente pode e o melhor que a gente tem, que cada um, né? Fazendo um pouco, eu acho que todos se ajudam e no final de tudo isso vai dar certo, se Deus quiser. Vai sim, vai dar certo sim. Mas é muito importante, quem está acompanhando, geralmente às 5 horas da tarde, tem uma entrevista coletiva do Palácio do Planalto, dos ministérios como um todo a partir de ontem, né? E na semana passada eu acompanhava o ministro Mandetta, que é o ministro da Saúde, dizer o seguinte, trabalha-se sim numa proposta de reabertura organizada do comércio. Não é para agora, mas enfim, já está sendo estudado isso por parte do governo federal. E um dos pontos que ele colocou em relação aos restaurantes restaurantes que tinham o buffet de comida, aquele self-service, eles não vão existir nesse período. Não vão existir. Só vai ser possível o já empratado, né? A pessoa te entregar o prato ali, enfim, eu não sei nem como é que vai ser, se vai ser com marmitex, com colherzinha de plástico, né? Tem que ter uma higiene danada com as colheres de metal. Tem que lavar muito bem lavado. Então, essa orientação do ministro Mandetta já vem por aí. Vai vir através de uma orientação do Ministério da Saúde. Mas quem tem restaurante self-service já comece a se preparar para poder atender a sua clientela, mas com quentinha, vamos dizer assim, que é mais seguro de eu falar. Tá certo? Mas parabéns ao pessoal do sul de Minas. A solidariedade de vocês tem feito a diferença na vida desses homens e mulheres que carregam o Brasil nas costas na caçamba dos seus caminhões, né? Nas suas carretas aí. Pais de alunos de uma escola aqui da capital organizaram uma vaquinha online para ajudar ambulantes que vendiam balas e pipocas na porta do colégio. Eles passam por dificuldade, já que as aulas foram suspensas por causa do coronavírus. Vamos ver. Stânia, agora eu quero falar sobre solidariedade. Sabe, eu tenho dito que nós vamos sair pessoas melhores, seres humanos melhores dessa pandemia. Sabe por quê? A solidariedade está crescendo em vários pontos do país. Eu trago aqui o exemplo de uma vaquinha online que está sendo feita por pais de alunos do Colégio Loyola. Olha só o que está aqui na minha tela aqui, ó. Pipoqueiros, baleiros do Loyola precisam de nossa ajuda. Os baleiros e pipoqueiros do Loyola precisam de nossa ajuda. Essa vaquinha é para ajudar exatamente os trabalhadores informais que ficam na porta do colégio. O objetivo deles é de arrecadar R$20 mil, o que vai dar R$4 mil para cada um pelo período aí de 3 meses, é o objetivo deles. E eles já alcançaram R$15.560 com apenas 195 apoiadores. Então, a gente está divulgando aqui, o nosso convite é que quem puder entre nessa corrente, porque não é só o governo que tem que fazer as coisas pelas pessoas, né? A gente também tem que trabalhar uns pelos outros. Então, no Facebook, você pode entrar, você joga lá, olha, a vaquinha é vaca/me 96645, tá? O endereço tá lá, olha, o ID da vaquinha aqui, ó, ID da vaquinha 9664645 e você pode ajudar. Então fica aí a ideia, né? Solidariedade é tudo de bom, né, Stanley? Sem dúvida, Etel, muito bacana o papel aí dos pais que podem ajudar, né, essas pessoas que fazem parte da nossa rotina nas escolas, né? Eu tinha a Neuzinha lá em Eugenópolis, querida Neuzinha, que levava pizza e vendia fiado para nós. Naquele tempo, gente, ela levava um tabuleiro de pizza assim, aquela pizza dessa altura assim, graças a Deus que era grandona assim, ó. E a gente fiava a mão naquele trem, pegava aquilo, saia comendo para lá fora, não tinha nada disso. Hoje, meu filho, dá um jeito de lavar essa mão 600 mil vezes por dia, né? E por falar em ajuda, gente, deixa eu pedir um favor aqui para vocês que são especialistas nisso. Nas nossas redes sociais, 90% das abordagens a mim tem sido no sentido de o que fazer com as contas que estão vencendo. Ora bolas, as contas que estão vencendo têm que ser pagas. Tem que ser pagas. Por mim, por você. Mas eu sempre paguei as minhas contas quando eu pude pagar. Quando eu tinha condições de pagar. Não deixe de maneira alguma que a sua família seja privada de qualquer tipo de mínimo conforto para poder pagar a prestação do seu carro. Não deixe. Depois nós desembola para frente. Então eu queria pedir às financeiras que estão assistindo a gente aqui agora, as grandes financeiras, que por gentileza
Se já não fizeram isso, porque eu não recebi notícia disso, suspendam os pagamentos dos financiamentos dos carros, de uma maneira geral, nesse período. Suspendam. Porque não adianta uma pessoa sair para trabalhar e as outras terem que ficar em casa. A economia não tem saúde para poder coexistir com pagamentos dessa natureza. Prefeituras em Minas Gerais estão mandando para os seus munícipes autônomos, que não tem nenhum tipo de renda, a não ser o dia a dia que foi tirado deles, e com razão, a cobrança do IPTU. Vocês gastam um dinheirão danado para poder limpar as ruas. Ok. E ainda aí mandam o cara pagar o IPTU. Ele não tem dinheiro, parceiro. O cara não tem dinheiro. Não é que ele não quer pagar, não. Já era difícil pagar antes com tudo funcionando. Imagina agora. Então faço um apelo às prefeituras, por favor, criem condições, assim como vocês estão cobrando o presidente da República, né, naquilo que compete a ele, vocês prefeitos, por favor, criem alternativas saudáveis para que a população de Minas Gerais possa continuar vivendo sem ter que pagar por um momento esse IPTU bendito aí, tá certo? Cobrança do IPVA. Ô, governador, cobrar o IPVA, mas eu já tirei de quem não recebeu. Essas pessoas são tão mineiras quanto eu. Suspenda a cobrança agora do IPVA. Mas se eu suspender a cobrança do IPVA, o Estado fica sem dinheiro. Aí já é problema do senhor, não é meu. Né? Com todo respeito eu tenho ao senhor, é problema do senhor. Suspenda, volta para mim um minutinho. Suspenda a cobrança do IPVA, governador. Por favor. Está sendo votada hoje na Assembleia uma discussão sobre esse ponto, sobre esse tema. Suspenda a cobrança dos impostos dessas pessoas que estão aí com os seus negócios fechados. Não pode uma empresa que emprega 100, 200 pessoas estar com a sua conta de luz, se ela estiver fechada, está com a sua conta de luz cobrada. Agora, enquanto eles não abrirem mão disso, continue pagando as contas. É o que eu posso falar para você, tá? Eu estou aqui, como vocês sempre dizem, você está na televisão, luta por nós. Então estou aqui pedindo ao governador para não cobrar o IPVA, pedindo aos prefeitos para não cobrar o IPTU, né? Pedindo em nome dos comerciantes para que os impostos sejam amenizados, né? Para que os impostos sejam amenizados, que é muito fácil para o prefeito, julgar a conta nas costas do presidente da República. É muito fácil para o governador e para o prefeito julgar a conta nas costas do presidente da República. Aquilo que compete a vocês, mostrem para o presidente como fazer. Né? Vocês não são muito gargantudo? Vocês não são muito peitudo? Então mostre para o presidente como é que faz. Quem sabe ele não se toca. Né? Começou hoje a retirada das cestas básicas para 142 mil famílias de crianças matriculadas em escolas e creches da rede municipal de ensino de BH. Acompanhe comigo. Vanessa está desempregada e sem nenhuma renda no momento. Com 2 filhos em casa, ela estava mesmo precisando de ajuda. Ninguém pode sair para lugar nenhum, então o pessoal come, a despesa é muito alta, entendeu? O primeiro dia de entrega neste supermercado foi tranquilo. E segundo a secretária municipal de Segurança Alimentar, deve continuar assim. O motivo foi o sistema gradativo de distribuição adotado pela prefeitura. Os 142 mil responsáveis legais foram divididos em uma escala do dia 31 de março a 7 de abril. E então a gente dividiu por cada loja, conforme a capacidade de atendimento também de cada loja, para que as pessoas não sejam pegas de surpresas com um possível tumulto. Para saber onde buscar a cesta básica, antes é preciso realizar uma consulta. Tudo feito pela internet, no site da prefeitura. Com o nome e o CPF do responsável legal pelo estudante, a plataforma vai apontar o local, dia e hora. Aí é só trazer um documento oficial com foto e pronto. A expectativa da prefeitura é atender cerca de 142 mil famílias. A primeira fase dessa ajuda deve durar 8 dias. Mas quem não puder, por algum motivo, retirar o produto nesse período, não vai perder o benefício. A partir do dia 8 de abril até o dia 30 de abril, ela pode comparecer à loja, que a cesta básica também estará disponível, ou seja, ela não perde a cesta por não ter comparecido. Se a suspensão das aulas for mantida por causa da quarentena, o benefício pode continuar no próximo mês. Boa notícia para a Poliana. Ela é mãe solteira.
sustenta sozinha os 2 filhos. Apesar de trabalhar com carteira assinada, ela não podia nem pensar em abrir mão da ajuda. Ajuda muito, sim, né? Porque a renda, só eu trabalho, só eu tenho 2 filhos, né? Adolescente e uma menor, né? Então, com certeza vai fazer muita diferença no dia a dia, né? Gente, faz muita diferença mesmo. Toda ajuda nesse momento é muito bem-vinda. Toda ajuda. Detalhe, as pessoas estavam preocupadas em perder esse benefício, digamos assim, como bem salientou meu querido Lauro Lopes, né, de perder porque iria até o dia 8. Ontem à tarde, eu comecei a receber também algumas reclamações de que o site não estava suportando as abordagens. É óbvio que todo mundo acessando ao mesmo tempo vai dar um pau, vai dar uma pane qualquer, né? Mas já no final do dia eu fui voltando, perguntando para as pessoas, e aí, como é que tá? Conseguiu fazer? Ah, Stanley, consegui sim, foi só naquela hora. Então, um pouco de calma, né? Tem até o final do mês para poder buscar, mas em indo buscar, evite as filas, permaneça a uma distância de 1,5 metro de cada pessoa. São cuidados que nós temos que tomar daqui para frente. A título de informação, no primeiro dia, 100 mil famílias conseguiram fazer a consulta na prefeitura, né? São 142 mil, então 100 mil pessoas no mesmo dia. Isso vai ajudar, essa atitude vai ajudar muita gente. E as prefeituras que puderem fazer isso, né? As organizações não governamentais tiverem lastro, tiverem capilaridade, tiverem apoio, suporte para poder executar esse trabalho, excelente. Trabalho esse, Minas Gerais, que já vinha sendo feito por algumas prefeituras por conta das chuvas, né? Que caíram aqui em Minas Gerais. Na minha querida Raposos, que a gente parou de falar deles. Meu povo de Raposos, um beijo para vocês. Povo de Rio Acima, né? Meu povo de Ubá, sofreu tanto, Ponte Nova, terra do MN. Enfim, é importante que nessa hora a gente tenha sempre o cuidado de receber o benefício, mas de auxiliar também as pessoas públicas na luta, na guerra contra esse vírus que está matando tantas pessoas no mundo. E olha, em tempos de isolamento social e quarentena, surgem várias dúvidas. Aquele pacote de viagem pode ser cancelado? As mensalidades de escolas particulares devem ser pagas regularmente mesmo sem aula? Vai ter algum tipo de acordo? Vai ter multas? Nosso repórter Lauro Lopes conversa com um especialista e tira algumas das nossas dúvidas. Vamos ver. O movimento nas ruas não é o mesmo. Grande parte do comércio está fechada. Resultado, a economia freou, mas as contas continuam chegando. E aí surge a dúvida de muito consumidor. Ele deve ou não continuar pagando por serviços que foram interrompidos? Por isso, a gente vai levar perguntas das ruas para o coordenador do PROCON da Assembleia. O pessoal pergunta daqui e ele responde pela internet. Quem tem filho em escola particular tem que continuar pagando a mensalidade? A minha opinião é que os pais não deixem de pagar as mensalidades, porque isso vai prejudicar o planejamento orçamentário que a escola fez. Contudo, nós temos que observar o que a escola está oferecendo de forma alternativa para o aluno nesse momento, como, por exemplo, ensino à distância, aulas remotas, suspensão de férias, reposição de aulas, para que se possa discutir, provavelmente, um abatimento proporcional do preço futuro, não agora. Quem comprou um pacote de viagens e não está podendo viajar por causa da quarentena, vai poder pegar o dinheiro de volta? Primeiramente, é que o consumidor entre em contato com essa sua operadora, com o seu fornecedor, proponha uma remarcação, proponha ter créditos para o futuro. Agora, se esse não for o interesse do consumidor, é de fato pedir o reembolso. Lembrando que, pela medida provisória, esse reembolso pode ser feito em até 12 vezes para o consumidor. Nesse momento de quarentena, tem universidade que se transformou a aula presencial em aula online. Vai ter desconto? Nós tivemos questionamentos, por exemplo, de que a carga horária à distância ela está sendo menor que a carga horária presencial. Então, muitas vezes, nós temos que, de novo, rever isso para pedir um abatimento proporcional do preço, mas, de novo, no momento futuro, não agora, onde vai se apurar os custos da faculdade, o prejuízo real que o aluno teve. De novo, uma conciliação entre as partes. O reajuste no preço de alguns produtos
também está virando motivo de dúvidas e reclamações. Pô, a crise tá aí, a situação tá feia pra caramba, eu só vejo as coisas aumentando. Com quem que eu faço essa reclamação? É com o PROCON, com quem que é? Tá geral aumentando e a nossa situação não tá fácil para trabalhar. Queria uma resposta de alguém poder falar pra gente, pode ser? O Código de Defesa do Consumidor considera como prática abusiva você aumentar o preço de produtos e serviços sem justa causa. Isso, inclusive, enseja uma multa para o fornecedor. Essa multa, pelo código, varia de R$ 700 a 10 milhões de reais. Qualquer aumento do preço acima de 20% do preço médio de mercado em razão de uma calamidade pública ou de uma emergência seria considerado crime. Então, o consumidor deve fazer a denúncia também na delegacia de polícia. Então, o consumidor pode reclamar sim, em tempos de quarentena, principalmente pelo site do PROCON Assembleia. O que não pode é ficar no prejuízo, né? E como o PROCON da Assembleia não está fazendo atendimento presencial, você pode ter acesso pelo site www.consumidor.gov.br ou www.procon, com N de navio, .mpmg.mp de novo.br. Está aqui embaixo, escritozinho para você. Só quero fazer duas ponderações sobre esse assunto. Primeiro, quero agradecer a você que acompanha a gente pelas redes sociais, acompanha a gente aqui na televisão, por terem feito eco, né? Por terem concordado com a nossa fala anteontem, sobre a postura de alguns supermercados. Recebi vídeos de supermercados em Sete Lagoas, em Divinópolis, na minha querida Muriaé, aqui em Belo Horizonte nem se fala, nos mais diversos bairros. Como eu disse, o arroz subiu muito, o feijão subiu muito, o quilo de alho a R$ 29,00. Um quilo de alho a R$ 29,00. O alho você pode deixar para lá, mas e o arroz, que subiu para caramba? E o leite, que subiu para caramba? Né? O feijão de todo dia, tão importante para nós. Então, também recebi logo ontem mesmo, pessoas dizendo, depois daquele puxão de orelha que você deu, já começou a chegar o preço razoável. Né? Então, não pare de denunciar. É o primeiro ponto em relação à fala do doutor Marcelo. Não pare de denunciar. E se for necessário, registre um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Tá? Faça tudo isso pela internet que está disponível. O outro ponto que eu quero chamar a atenção rapidamente é sobre as escolas. É claro que quando você paga uma mensalidade escolar, nesse custo que você tem, nesse investimento que você faz, que a escola recebe, está a manutenção do prédio, consumo de água, consumo de luz, né? Deslocamento de professores. Ora bolas. Se esses custos não estão incidindo, não estão acontecendo, é de bom alvitre, de boa inteligência, que a escola repasse essa economia que ela está fazendo para os pais e alunos. Né? Nessa hora, gente, ser honesto é muito mais do que uma obrigação. É um gesto de solidariedade. Seus professores não estão se deslocando para a escola. A segurança da sua escola não está tão constante quanto era antes. Né? A luz economizou para caramba, a água também. Então, por que não passar essa economia que você está fazendo para os pais e alunos? É o mínimo que se pode esperar e não precisa ser nenhum gênio para pensar nisso não, ué. Nenhum gênio não. E comerciantes que tentaram desrespeitar a quarentena e abrir o comércio acabaram voltando atrás. Em Contagem, o dono de uma sanduicheria abriu as portas e se preparou para receber os clientes. Mas, pouco tempo depois, ele mudou de opinião. A reportagem é do Pablo Thiago. Vamos ver. Não aguento mais, estou cheio de conta para pagar. Quero saber se o Supremo Tribunal Federal, algum governador ou prefeito de Contagem irá pagar os meus impostos e os meus 15 funcionários de carteira assinada. Para vocês é muito fácil, porque dia 1º de vocês cai do mesmo jeito. Temos que continuar trabalhando, o prefeito, governador de estado, presidente, porque senão o país vai parar e vai travar. Nós não temos aonde retirar recursos. Seu José Maurício gravou esse vídeo após assistir o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que motivava a população a voltar com suas atividades econômicas. Na verdade, quando o presidente, a autoridade maior nesse país, foi para a mídia e falou que nós deveríamos reabrir o comércio para a economia continuar girando, foi aonde que eu tomei a decisão que eu também iria reabrir, convocando as pessoas a abrir o comércio. Stanley, a expectativa desse comerciante era abrir seu comércio na última segunda-feira, só que hoje ele está abrindo as portas somente para a entrada da nossa equipe, porque devido às fortes sanções que poderiam ser aplicadas no descumprimento do decreto,
o senhor preferiu recuar, não foi isso mesmo? Vou te entregar o microfone e manter a distância. Se nós abríssemos um comércio na data de ontem, as multas seriam pesadas e ainda com o efetivo da Polícia Militar para poder agir nesse momento. Foi o que o governador estadual determinou. Então, nesse primeiro momento, eu acho melhor a gente recuar, porque de comerciante, gerador de emprego e de receita, a gente passa réu. Isso eu não quero para minha vida. Muitos comerciantes de Contagem estão mantendo as portas fechadas. A maioria das pessoas concorda com a medida. A gente precisa de alguma coisa, se a gente precisa de uma coisa mais supérflua, se estiver aberto a gente vai sair, né? Então a gente manter essa regra de o comércio ficar fechado, vai incentivar a gente a ficar dentro de casa. Você pode comprar pela internet, né, que entrega em casa, bem melhor, entendeu? Eu prefiro melhor estar fechado. Aí, eu recebi uma postagem nas nossas redes sociais de um senhor sentado numa favela, daquelas de pau a pique, com várias crianças do lado, pressupondo que seriam filhos dele, dizendo assim: fique em casa, assista Netflix, peça uma comida pelo iFood, como se ele algum dia tivesse tido acesso a isso. Então, o que está acontecendo hoje, viu, senhoras e senhores, é que nós estamos, ou muitas pessoas estão, deixando sair de dentro de si suas opiniões políticas num momento que é só social. É só social, é só financeiro. Só não, né? É social e é financeiro. É uma crise de saúde e nós temos que enfrentar com técnica, com ordem, com respeito, com solidariedade, com a serviço social. Agora, mais do que nunca, eu já vinha falando isso há um tempão, da importância dos profissionais da área do serviço social para atuar nesse momento agora, né? Então, o que eu acho é que nós não podemos pegar casos isolados e querer trazer para a discussão agora personagens que nem eu nem você ou não víamos, ou quando víamos fazíamos vista grossa. Tá certo? Parem, por favor. Quem está fazendo isso, para. Não está ajudando em nada. Não está ajudando em nada. Ah, essa pessoa que não aguenta ficar em casa, você nunca se preocupou com ele. Por que está trazendo essa discussão agora? Nunca se preocupou? Então reveja sua postagem aí nas redes sociais, vê se realmente você algum dia se preocupou com essa pessoa, para depois você vir colocar aqui e fazer críticas a isso. Não é justo. Não é justo, sabe com quem? Com o prefeito, com o governador, com o presidente. Não é justo. Porque você nunca se preocupou com aquela pessoa, você na sua grande maioria, com aquela pessoa lá na favela, na beira do córrego. Você não levantou da sua casa, não saiu da sua cama, não saiu da sua mesa para poder fazer um pote de arroz para eles. Agora, você quer meter o pau em alguém, você vai trazer como se ele fosse um necessitado? Não, faça a sua parte, tá? Faça a sua parte. E o prefeito de BH está fazendo a dele. Aqui em BH, o prefeito Alexandre Calil continua pedindo para que as pessoas respeitem a quarentena e fiquem em casa. Calil disse ainda que estuda endurecer o isolamento e criminalizar quem desobedecer as medidas definidas pela prefeitura. A Larissa Pimenta é quem tem as informações. Vamos ver. O prefeito de Belo Horizonte tomou essa medida para evitar a circulação desnecessária de pessoas pela capital mineira. A Procuradoria-Geral do município já foi acionada para criminalizar a desobediência à quarentena. Então, nos próximos dias, se você for flagrado andando pela capital, você pode, inclusive, pagar uma multa. Então, para você que anda perambulando pela cidade sem necessidade alguma, fique atento. Nos próximos dias, bem em breve, isso pode se tornar um crime. E volto a dizer para vocês, mais uma vez, no Brasil tem uma orientação para que a gente fique em casa. Né? Tem um decreto do prefeito fechando estabelecimentos ou dando as condições para que ele possa ficar com uma porta aberta. Só que pelo prefeito falou na coletiva dele, se nós continuarmos agindo dessa forma, fingindo que não está acontecendo nada, ele pode sim valer-se de uma portaria do Ministério da Justiça, né, que deu lastro para esse tipo de cobrança. Dizer, aqui em BH está proibido o trânsito de pessoas nas ruas, sem a prévia justificativa. Prefeito, o senhor tem meu apoio. O senhor tem meu apoio. Em obedecendo essa regra, para poder evitar que mais pessoas morram com isso, com o coronavírus, o senhor tem meu apoio. Nós não poderemos nunca esquecer das pessoas que estão passando dificuldades financeiras em casa agora. Porque daqui a pouquinho vão falar, para você é muito fácil, você tem tudo em casa. De fato, eu reconheço que muitas pessoas não têm, estão passando apertos.
estão passando dificuldades. Mas, por favor, não faça da sua vida um ping-pong entre morrer de coronavírus ou morrer de fome. Não é assim. Você sabe que não é assim. É possível fazer diferente. É possível fazer diferente. Como se faz, Stanley? Eu tenho mais um minutinho aí, Belo? Tem mais um... Então vamos lá. Eu falei que ia conversar com o Carlinhos sobre isso. Vou ver se eu consigo um especialista. Eu falei com os meus irmãos, podem perguntar aí quem conhece, o seguinte. Aí embaixo no switch, por favor, presta atenção no que eu vou dizer agora. Sei que vocês peçam sempre, presta atenção. Vamos fazer um cardápio de um prato só durante uma semana, vamos? Sim. Vamos lá fazer? Almoço de segunda-feira. Fala pra mim aí. Você em casa. Põe minha rede social aqui, põe. Vamos fazer isso, vou fazer a postagem já já. Tá aqui, ó, Stanley Oficial TV. Vamos lá, fala comigo. Bela, me dá o almoço de segunda aí, um prato só. Macarrão. Ok? Então Sim. Você pega o de segunda-feira, o almoço, macarrão, que se for com alho e óleo é bom pra caramba, né? Não dá pra comer todo dia. Então posta pra mim aqui, ó, na minha última postagem, um prato só, de um produto só, macarrão. Aí vamos jantar à tarde. Um feijão com uma linguiça calabresa que é baratinho também. Pronto. Né? Aí tá todo mundo assim, ó, no primeiro dia você janta o resto do almoço. Né? Então vamos lá. Vamos fazer isso uma semana? Vamos? Vamos almoçar e jantar o mesmo prato. Não é não, diretor. Isso é comum, não é não. Eu quero dizer o seguinte. Olha só, você tem aí o macarrão, você pode fazer a bolonhesa, com carne moída, né? Tô falando, de boa, gente, de boa. Vocês sabem melhor do que eu. Pega ali uma latinha de milho. Ah, Stanley, não temos. Pelo amor de Deus, para, deixa eu ajudar. Faz aquele arrozinho temperadinho e come o arroz. Vai lá e compra um bifinho de frango, desfia ele, joga no meio do arroz e engana todo mundo. Passa uma semana assim, você vai ver que dá certo. Né? O que vamos fazer isso. Vou pedir o Marcelino Castro, que é meu irmão querido do buffet Marcelino Castro, sempre com a gente aqui na TV, que faça pra mim um cardápio aí, Marcelino. De um prato só, de um produto só. Seja o macarrão, seja o arroz, seja o feijão. Angu com carne moída. Hein? Que delícia? Gente, precisamos entender que esse momento na vida do mundial não é opcional. É uma realidade que está batendo na nossa cara. Então, por favor, rebolem. Deem um jeito de vocês. Cada um sabe aonde aperta o seu calo. Tá certo? Dica minha pra você. E você que é cozinheiro, você que é dona de casa, que é campeã, dono de casa que é campeão, manda pra mim aí um prato só, de um produto só, que eu vou trazer aqui e vou falar. Pra ajudar as pessoas. Você quer ver um negócio, ô, diretora? Pão com linguiça, pão com ovo, pão com carne moída, cachorro quente. Gente, tem que inventar um pouquinho. Stanley, tem hora que não tem nem pra isso. Gente, eu sei. Aí é que é a hora do governo entrar. Doando cesta básica, né? Doando cesta básica, abrindo os restaurantes populares, fazendo o apoio às escolas, reconhecendo as famílias que precisam. Aí entra o poder público. Mas nós temos que colaborar com a nossa parte, tá? Quero a sua opinião, por favor, fala comigo, tá bem? Vamos lá, dica importante minha pra você. Meu amigo, a pergunta que eu faço sempre nos últimos 6 meses nunca foi tão atual. Você sabia que existe plano funerário? Pois é, o Grupo Parque Renascer e Bosque da Esperança, os 2 maiores cemitérios de Minas Gerais, dão a garantia da Renascer Funerária. A Renascer Funerária possui plano funeral completo, sem carência, podendo ser o direito de uso transferido para qualquer pessoa. Pensando nisto, a Renascer Funerária criou planos nos quais você escolhe em quantas vezes você quer pagar, porque está difícil hoje. Tem que ligar para negociar. Comece a planejar o seu presente, não é nem o futuro mais, é o presente, adquirindo um plano funerário. A Renascer Funerária oferece uma estrutura moderna, extremamente eficiente, uma excelente localização, com estacionamento próprio. Gente, nosso objetivo é dar para você e sua família o melhor atendimento nesse momento tão difícil. Por isso eu falo, fica pensando mais não, tá? Faça agora mesmo um plano funerário para a sua família como prova de amor, de respeito. Ligue para o número, anota aí, vou dar um tempinho para você pegar a caneta. 2116 0999. 2116 0999. Adquira o seu plano da Renascer Funerária.
Planejar é preciso. Se não conseguir falar no número, envie uma mensagem para a Gleiciane. Está de plantão no Zap hoje te esperando. 99367-7539. O telefone fixo, eu vou repetir, 2116-0999. Está na sua tela. Ligue, mas diga que é meu telespectador, tá, gente? Ligue lá e diga que é meu telespectador. Bem, eu quero aproveitar que eu acabei de falar isso aqui e dizer o seguinte. Realmente nunca foi tão atual o anúncio, né, do nosso plano aí. Vai lá, vai por mim. 2116-0999. É importante isso. Estou dizendo porque tem um amigo meu, por exemplo, que está sofrendo porque a mãe está em estado terminal e ele, infelizmente, é um grande profissional liberal, não se preparou como ninguém se preparou, hoje está com dificuldade até poder fazer as compras porque a mãe dela não tem volta, já está em coma profundo e não tem como voltar mais. Sim, o plano funerário, nessa hora que é preciso, né? Um homem com sintoma de coronavírus denuncia a forma com que foi isolado em uma unidade de pronto atendimento em Divinópolis, no centro-oeste de Minas. Etel, conta pra gente. E a gente fala agora sobre a denúncia de um homem lá de Divinópolis, na região central do estado. Ele denuncia que foi a uma unidade de pronto atendimento em Divinópolis e que o local não tinha a menor estrutura para atender a pacientes com sintomas de coronavírus. Veja só. Estão me colocando em isolamento nesse quarto aqui. Um lavatório, um sabonete eu trouxe de casa, uma cama, uma pia e uma porta. Estou sem banheiro, fazer minhas condições de higiene. Vim para cá porque eu estava com a tosse, para cortar a tosse. Não me deram medicamento. Eu saio para ir no banheiro do corredor, me chama a atenção. Mas se não tem condição, gente, pelo amor de Deus, manda as pessoas para casa. Se é para morrer, morre em casa, pelo menos ele morre mais dignamente. Pois é, e a gente entrou em contato com a Prefeitura de Divinópolis e a assessoria informou que esse homem realmente foi atendido em uma UPA lá da região e que ele estava muito nervoso. Segundo a assessoria, ele não queria atender as regras de isolamento, por isso teria sido colocado nesta sala. A Prefeitura também informou que o homem fez os exames, foi atendido e depois foi liberado para continuar o tratamento em casa. Tá aí, temos que tomar todos os cuidados do mundo, né? Hoje, tossir perto dos outros é um crime praticamente, tomar esse cuidado. Mas as pessoas que estão indo, é aquela que eu falei no princípio, procure quando a falta de ar estiver aparecendo em você. Vá até o hospital, porque do contrário, é isso que eu falei no princípio. Você não vai ser atendido. Se nós não fizermos a quarentena agora, se nós não obedecermos ao Ministério da Saúde agora, vai acontecer conosco ou com alguém que a gente conhece e ama muito. Tá, gente? Então é importante, se te faltam argumentos para ficar em casa, eu estou passando para você no dia a dia aí. Minerada, em Minas, o coronavírus já atingiu todas as idades. Vamos fazer o seguinte, me dá o Luciano aqui, ó. Vejam só, nessa arte aqui, todas as faixas etárias tem pelo menos um caso já confirmado. Um bebê com menos de 1 ano já testou positivo para coronavírus. O maior número de casos está entre as pessoas de 20 a 59 anos. Eu ouso dizer que são as pessoas que estão indo para a rua, seja para trabalhar, seja para poder continuar a sua rotina. Elas estão mais suscetíveis a contrair o vírus, né? A pegar o vírus, vamos dizer assim. O que chama a nossa atenção é porque a gente sempre trabalhou com a questão da letalidade, da morte, de pessoas acima de 60 anos. Mas a gente vê que aqui no nosso caso, no nosso estado, já tem um bebezinho, menor de 1 ano, de 1 a 9 anos tem um caso, de 10 a 19 anos tem 4 casos, de 20 a 59 são 222, de 60 a 79 são 44 e acima de 80 são 3 casos. Lembrando que hoje eu assisti a uma entrevista de um especialista que dizia que 2/3 da transmissão é feito pelos assintomáticos, que são as crianças, né? Então é importante que essa coisa de ficar na escola ou não ir à escola agora seja levada muito a sério. Eu me lembro de uma ocasião que esse diretor da Organização Mundial da Saúde soltou uma frase dizendo o seguinte: não é se nós vamos pegar, é quando nós vamos pegar. É quando nós, os nossos entes queridos, vamos pegar.
Por quê? Porque é uma doença da rotina. É uma doença do dia a dia, é um vírus da rotina. Né? Quantas e quantas vezes, gente, quantas e quantas vezes você está num determinado local, ainda mais eu que sou escandaloso pra caramba, né? Vou espirrar, fala isso aqui, doutor Estado, até riu de mim. Ah, tchê! Dava aquele grito, achava aquilo lindo, e é horroroso. Né? Você está conversando com alguém e dá um pouquinho, pica na sua boca. Ah, eu suicido um negócio desse. Mentira, não suicido não. Mas enfim, hoje o coração da gente fica apertado. É uma doença da rotina. É importante que você tome todas as precauções. E mesmo que as crianças não estejam no grupo de risco, né, para os pais, a preocupação com os pequenos não deixa de existir. Especialistas explicam como o vírus costuma se comportar e quais os riscos para eles e para quem convive com eles. Vamos ver. É assim, molha um pouquinho a mão, pega o sabão. É muito importante o álcool em gel, por causa que quando for sair, não vai ter água e sabão para poder lavar as mãos. Aprenderam aí, gente? Viram como que faz? Pois é, o número de contaminações em crianças é baixo em relação ao restante dos casos. Os pequenos podem nem apresentar sintomas, mas caso estejam infectados, podem espalhar o vírus para a família. O estudo mostrou que elas se contaminaram menos, mas que elas tiveram menos gravidade. Existem algumas hipóteses, uma das hipóteses seria até por menor quantidade de receptores do vírus. Apesar de a gente ter visto casos leves em crianças, parece que elas têm uma capacidade de carregar uma quantidade de vírus até significativa. Segundo a infectologista pediátrica Daniela Caldas, esse processo que vimos nos vídeos é mesmo de educação em casa para os menores. Até também porque muitos ainda nem têm noção de higiene pessoal. Os pais até estão mais habituados com isso que o próprio adulto, né? Começou com o narizinho escorrendo, vamos lavar com soro, tentar dar antitérmico. Nesse caso a gente está pedindo para evitar o uso de anti-inflamatório, então são os antitérmicos comuns, hidratação. Viu que está passando disso, está evoluindo com algum tipo de agravamento, intensificação do quadro, aí tem que procurar um atendimento. Dentro da população pediátrica, são grupos de riscos aquelas crianças imunossuprimidas já por imunossupressão primária, HIV ou uso de medicamentos quimioterápicos, cardiopatas e também com anemias falciforme ou pneupatas. A notícia triste é que na última quarta-feira, uma criança faleceu em Belo Horizonte suspeita de coronavírus. A vítima estava internada na UTI do Hospital São Camilo. O hospital alegou que seguiu o protocolo do Ministério da Saúde, fez a coleta do exame e encaminhou para o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Minas Gerais. Contudo, ainda não há o resultado do exame. Meus amigos, não é que o Covid não mata criança. Estatisticamente, o número de episódios como esse é que é muito baixo. Né? É muito baixo. Mas se uma criança contrai e ela já tem problemas de saúde, obviamente que a imunidade dela estando baixa, a capacidade letal do vírus é muito alta, né? Então ela pode sim vir a falecer. Só quero um minutinho aqui antes, as pessoas que assistem a gente, né, estão agradecendo pela sequência de boas notícias que a gente tem dado, lutando para mostrar para você o outro lado, o seu lado, na verdade, da nossa conversa, do nosso bate-papo, parabenizando pela cobrança que nós fizemos nos supermercados. Os preços começam a chegar no lugar, né? E vamos começar a continuar cobrando cada vez mais. Podem contar conosco aqui da TV Alterosa para isso. E eu falei sobre um prato só. Me lembraram aqui, diretora, da boa e velha mandioca. Hein? Uhum. Olha isso. Aí você chega lá, tá aqui o escondidinho de mandioca. Vai lá, pega uma salsicha que não tá tão caro, faz aquele picadinho, joga um tomatinho em cima, mistura, faz um bolinho de mandioca, pronto. Ô, gente, nós temos que buscar alternativas, porque tá difícil para todo mundo, né? E os meninos estão falando comigo aqui, ó, Stanley, não tá fácil, mas eu tento sim fazer desse momento, aqui na minha casa, o momento de cozinhar, eu tento fazer um momento mais agradável, né? Chamo os meninos para perto, vou discutindo com eles, a gente senta para poder almoçar, coisa que a gente não fazia antes. Se é que tem um lado bom nisso, nós temos que encontrá-lo e estamos encontrando, tá?
mais importante de tudo, minha gente, é que o nosso esforço está rendendo sim, bons frutos para a sociedade. Hoje, por exemplo, eu ouvi um especialista dizer também que nesse período, mais de 1.000 pessoas vão continuar vivas por conta da nossa reclusão. Olha que bacana. Eu costumava dizer sempre aqui, se a lei deixar de alcançar um, ela é uma lei ruim, né? Então, a você que está em casa, com todas as dificuldades, obrigado. E eu não me canso de pedir, minerada, vamos ficar em casa. Hoje tem um recado do querido Dudu Camargo pra gente. Dudu, fala comigo! Estou passando aqui para pedir a você, público do Stanley, ainda mais você senhora, você senhor, com mais de 60 anos, por favor, permaneça em casa. É um pedido muito importante, porque, segundo o pessoal da saúde, a projeção é que o pico de contaminação de casos que venham explodir em número aconteça entre o dia 6 e 20 de abril. Se realmente acontecer esse pico, as pessoas que irão ser constatado e confirmado nesse dia que se tem em abril, elas vão ser contaminadas nos próximos dias. Tome muito cuidado, que Deus abençoe a todos e proteja a todos, viu, Stanley? Um abraço para você e para o teu público, e eu aproveito aqui o espaço para agradecer Minas Gerais pelo carinho da audiência das 4 às 6h25 de segunda a sexta-feira. Estou eu aqui no Primeiro Impacto, pelo SBT. Valeu, Dudu, obrigado, viu, meu querido? Ô, gente, eu vou pro intervalo, mas os óculos. Dalvinha Coimbra soltou aqui na lata. Stanley, macarrão com sardinha. A boca virou um córrego, Minas Gerais, de tanta fome que eu tô. Vou pro intervalo e eu volto já já. Fala comigo aí, um prato só, de um produto só. Fala comigo aqui na rede social. Volto já. Gente, a Justiça autoriza a soltura de ex-presidente da CBF, José Maria Marim. No Cruzeiro, mais investigações do ex-presidente Wagner Pires de Sá. No Atlético, Sampaoli se posiciona sobre redução salarial. Péricles, para mim. Olá, tem esporte na área. Um abraço a todos e vamos que vamos. Ainda não está tudo azul, mas o Cruzeiro quer que fique. O clube contratou uma empresa de consultoria para revisar o balanço patrimonial de 2019 e os números internos. E assim, passar a limpo o último ano da gestão Wagner Pires de Sá. O trabalho da MOR, auditores e consultores, já começou e deve ser concluído no final do mês que vem, quando o resultado será encaminhado ao Conselho Deliberativo para análise e aprovação. E ainda no campo celeste, o mesmo Wagner de Sá, que tem as contas auditadas, recebeu uma notificação judicial pelo uso irregular da marca Cruzeiro no Instituto 5 Estrelas, que é de propriedade particular do ex-presidente e da esposa dele. O Instituto, sem fins lucrativos, vive de doações e parcerias e atualmente ajuda cerca de 300 pessoas carentes, segundo o Wagner Pires de Sá, que disse ter contrato com o clube e que paga ao Cruzeiro pelo uso da marca. Nesse caso, melhor chamar o VAR, né? VAR para a Justiça, não é verdade? E no Atlético, bem, após o clube anunciar o corte de 25% nos salários aí, o técnico Jorge Sampaoli foi às redes sociais e apoiou a medida. Ele disse, abre aspas, a realidade indica que é um momento de entender o que está acontecendo e de colaborar. Para fechar, hein, a defesa pediu e a Justiça dos Estados Unidos autorizou a soltura antecipada do ex-presidente da CBF, José Maria Marim. Preso em Nova York aos 87 anos, ele estava condenado a 4 por uso de propinas e será colocado em liberdade por razões humanitárias em decorrência da pandemia de coronavírus, segundo a juíza que deu a sentença lá, né? Agora, os advogados já trabalham para trazer José Marim de volta ao Brasil. E eu volto para o meu isolamento a partir de amanhã, férias. Um abraço. Fui. Obrigado, Péricles. Vou entregar vocês para o Álvaro Damião e Alterosa agora. Até amanhã, se Deus quiser, minerada. Tchau, tchau.